morrem no Senhor. Para falar de morte, o autor do Apocalipse, São João, ouvindo uma ordem do céu. Vocês sabem que tem poucos textos na Bíblia que a própria Bíblia ensina que veio diretamente do céu. A Bíblia inteira veio do céu? Não, foi inspirada por Deus. Mas no Evangelho, por exemplo, nós temos pouca coisa que fala que veio do céu diretamente. No batismo de Jesus, na transfiguração, ouvi uma voz que veio do céu. Aqui é soleníssimo. Se Deus fala, se essa voz veio do céu, é Deus que fala. E Deus manda uma ordem, e ainda diz que é para escrever. Aliás, é a única vez que Deus manda escrever uma ordem dele. E é para escrever o quê? Felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Por que o autor sagrado reafirma numa frase tão pequena? Sim, vírgula, diz o Espírito. Porque parece absurdo demais isso que ele está dizendo. Por isso ele precisa insistir. Eu estou falando, é verdade. E esse sim aqui, além de ser com S maiúsculo, está com vírgula. Gente, para que gastar uma vírgula numa palavra tão curtinha? Não é? Uma palavrinha de nada, sim, vírgula. Sabe que não tem assunto para escrever? É porque ele precisa reafirmar. A vírgula dá uma pausa. Então fala, sim, sim senhor, sim senhora. Preste atenção. Diz o Espírito. Para afirmar bem que essa voz que veio do céu não era a alucinação de São João. Era o Pai e o Espírito que falavam. Descansem dos seus trabalhos. Agora vem a frase linda. Pois as suas obras os seguem. Palavra do Senhor. Agora nós somos chamados a dar um passo. No primeiro momento da manhã, que encerrou com a pregação do padre, o sentimento de impotência. Senhor, eu estou caindo, amparai-me, me pegue no colo. O segundo momento, senti o colo. Quem me segurou foi Deus. Foi providencial que o Nelsinho, quando ele começou a cantar, eu achei que era CD que estava tocando, porque eu não tinha visto ele aqui ainda. Foi muito providencial. Quem me segurou foi Deus. Observe que até os gestos, isso não foi ensaiado não, isso é o Espírito Santo. O padre ainda fez o gesto aqui segurando. Ele querendo mostrar como é que ampara, ele estava amparando o microfone. Não era? Porque ele para mostrar, ele pôs o microfone aqui. Quer dizer, ele amparou o microfone. Senhor, amparai-me. E aí veio o Nelsinho e terminou a primeira parte para nós. Quem me segurou, quem me amparou, foi Deus. Quando a gente experimenta isso, então acontece conosco esse terceiro momento, que nós estamos sendo iluminados pelo Apocalipse. Como é que é a palavra forte que começa esse trecho aí? Depois do escreve, 2 pontos. Felizes. Aparentemente essa palavra não tem nada a ver com a morte. Mas meus irmãos e minhas irmãs, quando os teólogos estudiosos de Bíblia, e que aplicam a Bíblia na vida da igreja, os exegetas, os teólogos bíblicos, quando eles foram meditar em cima disso, dessa verdade bíblica, de que a morte não estava no plano de Deus, eles começaram a questionar, se a morte não estava no plano de Deus, por que a morte entrou no plano de Deus? Porque de fato, Jesus não veio excluir a morte, ele veio matá-la, ele veio vencer a morte. Jesus morrendo, matou a morte. Então depois de Jesus ninguém precisaria morrer mais. Mas aí os estudiosos foram perceber que a morte no Senhor, essa expressão que está aí no Apocalipse, capítulo 14, verso 13, ela se torna agora um remédio.
Jesus transformou o castigo da morte num remédio. Há muitos jovens, por exemplo, que graças a Deus foram para a cadeia. Embora o sistema penal brasileiro seja horroroso, há muitos jovens, há muita mãe, há muito pai, que hoje louva a Deus porque um dia o filho foi para a cadeia. Quando ele fez uma bobagem, ele foi preso, ficou condenado 2 ou 3 anos. E aquilo mudou a vida do rapaz. Porque lá na cadeia ele aprendeu um ofício, lá na cadeia ele aprendeu a valorizar a vida, aprendeu a dar valor no pai e na mãe, aprendeu até a ajeitar a vida dele e hoje era um homem honrado. Aliás, isso deveria ser o sistema penal, fazer uma pessoa reabilitar-se. Então, aquilo que era um castigo, a cadeia, virou um remédio. Qual é o sentido do castigo na escola? Na minha época, castigo na escola era bom por isso. Claro que a gente não gostava, mas hoje a gente entende. Porque era um castigo relacionado àquilo que você não fez. Então você não fez tabuada, não fez a tarefa, ficava depois da aula fazendo. Ora, se não fosse aquele castigo, você não teria aprendido. Então o que Jesus faz em primeiro lugar? Primeira coisa, Jesus não foge da morte. Segunda coisa, Jesus não inventa uma falsa solução para a morte. Aqui está o maior problema do ser humano moderno, que segue as doutrinas de reencarnação. A reencarnação é uma resposta bonita, romântica para a morte, só que é uma resposta mentirosa, absolutamente mentirosa, que não leva a pessoa a uma vida nova. Graças a Deus que não existe reencarnação, porque vocês imaginam determinados tribufu da história se fosse reencarnado. Deus me livre e guarde. Esse povo que defende a reencarnação devia defender a reencarnação daqueles bandidos também, tudo. E que sabe que cada vez vem pior. Louvado seja Deus. Então Jesus não inventou uma saída falsa para a morte. Não, você está morrendo, mas na verdade você não está morrendo, não. Não. Você está só fingindo que você morre. Você chega ali na beira do caixão, olha, está suspirando? Não. Mas você não morreu. Você só está de passagem. Você está saindo agora desse corpo, mas Deus já está fazendo um corpinho novinho para você nascer de novo. Só que você vai esquecer tudo que você já sabe. Entendeu? Não, então, mas ninguém entende mesmo. Isso aí é teoria para imbecil. Explicação para ignorante. Se a pessoa fosse reencarnada, nunca ia aumentar o número de gente da população. Porque começou com Adão e Eva, mas como é que hoje tem tanta gente? Deixar de ser besta. Aliás, quem diz que acredita em reencarnação não acredita. Eu já falei isso em televisão muitas vezes. Que se acreditasse, deixava a herança para o próprio nome. Ou vou voltar? Deixa registrado em cartório. Voltarei. E esse vai ser o código para eu saber. Só entregue minha herança para fulano. Sabe nada. Deus não trabalha com lixo reciclado. Então Jesus não veio inventar uma ideia errada sobre a morte. Jesus não, porque não, mas é só para consolar. Outra coisa importante. A Bíblia diz que Jesus conversava com os seus amigos sobre morte. Você lembra alguma passagem disso? Em que a Bíblia afirma categoricamente que Jesus tenha conversado com seus amigos sobre a morte. Lázaro não era o grande amigo de Jesus? Lázaro tinha lepra. Uma doença incurável. Jesus conversou com Marta e Maria e com Lázaro sobre a possível morte de Lázaro? Segundo a Bíblia, conversou? Conversou. Só não sabemos quando foi. Porque isso Jesus não conta. Mas abra aí na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 40. Que está escrito?
Respondeu-lhe Jesus. Como é que ele respondeu? Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Queridos e queridas, achem onde foi que Jesus disse isso para Marta na sua Bíblia, e eu terei imenso prazer de comê-la, inclusive com essa capa de plástico. Tem isso na Bíblia? Não tem. Será que Jesus tinha falado uma mentira? Se ele estivesse conversando com o Lázaro, ainda podia ser. Falar, Lázaro, eu não disse para você, Lazinho, para você não facilitar. Eu falei com você. Que depois que você morre, pode colocar qualquer palavra na boca do morto. Já morreu mesmo? Não está lá para levantar e falar, eu não falei isso aí não. Agora Jesus faz essa pergunta para Marta. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Se Jesus não tivesse dito isso para Marta, Marta ia virar e falar assim, desculpa, eu não estou recordando quando foi que o senhor falou esse negócio não. Mas eles falaram tantas vezes que Marta na hora já lembrou. Não precisou falar, não, quando foi que o senhor falou? E também Jesus não contextualiza o que ele fala. Eu não te disse aquela vez lá na casa do Lázaro? Lembra quando nós estávamos na casa da tia do Simão, lá em Betesda? Pura e simplesmente Jesus pergunta, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Quando é que Jesus disse isso para Marta? Nas muitas vezes que Marta, que Jesus, que Maria e que Lázaro, como amigos, conversavam sobre a possibilidade de morrer. E aqui está uma coisa muito séria. Quando uma pessoa, gente, está com uma doença grave, quando uma pessoa está na iminência de morrer, você tem obrigação moral de conversar isso com ela. Vocês sabiam, hoje nem tanto, antigamente os padres usavam batina preta. A família ficava enrolando a hora de levar o padre para dar extrema-unção. Disse, não leva não, porque isso assusta a pessoa, né? Às vezes o padre até oferecia, olha, eu quero fazer uma visita. Não, melhor se eu não vir não, viu? Melhor não vir. O médico disse que ele não pode ter emoção forte, né? Fica protelando. Você sabe que, gente, uma das minhas grandes alegrias em relação a Juscelia foi que eu consegui levar lá o bispo de Florianópolis para atendê-la. Ela entrou no céu pela palavra oficial da igreja. Olha, vocês não imaginam a emoção, como eu ficava arrepiado, como eu chorei durante aquela celebração. O Dom Vitor fazendo solenemente, lendo. Eu já li aquelas orações quantas vezes, mas nunca teve o mesmo gosto. Quando você vê um pastor da igreja, um sucessor dos apóstolos, dizendo, eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ungiu a mãozinha e a cabeça, gente, que alegria! Por que nós negamos isso? Hoje existe uma indústria da morte. Hoje as pessoas, porque não querem ver a morte, mandam o doente lá para a UTI. Ninguém vê a pessoa dentro de um vidrinho lá, faz só um tchauzinho. A pessoa está tudo entubada, não deixa as crianças ver. E depois não arruma o corpo, não põe nem a mão no defunto. Já leva lá na funerária, já tem 15 funerários de plantão ali oferecendo o cartãozinho, precisando de alguma coisa aí, precisando da gente, aí, por favor, nós estamos aí para servir, viu? Nós fazemos os enterros mais baratos. Aí manda para a funerária, lá põe naquela urna em nome, põe só um vidrinho e fica ali de boa. Não vai não, gente. Descansou, né? Descansou, coitado. Às vezes entra em velório e não sabe nem quem é o morto. O cara entrou no velório e falou assim, quem que morreu aí? Eu estou achando que é aquele que está lá dentro, aí lá. Sabe lá quem é? Então é uma frieza. Gente, se você um dia puder, segure na mão de uma pessoa que estiver morrendo.
Você vai ver como sua vida vai ter mais qualidade. Você vai ver como o seu coração vai se transformando. Porque ou a palavra é real, ou nós vamos jogar fora a Bíblia. Se você continuasse lendo aquele trechinho de Tessalonicenses, aliás, eu não vou ficar citando Bíblia aqui, porque não existe nenhuma outra realidade da história humana em que temos mais e mais belos textos bíblicos do que para consolar a pessoa da morte. É espetacular. Se você pegar a Bíblia da Ave Maria, logo lá nas últimas páginas, onde tem aquela lista de textos, você tem uma página inteira só citando os principais textos que falam da ressurreição e da vida. A pessoa só não vai achar consolo na palavra de Deus se não for buscar a palavra de Deus. Então, Jesus não fugia da morte. Jesus não minimizou a morte. Jesus dialogava sobre a morte. E ele que disse isso, está aí no João 11:40. Não te disse eu? Quando foi que o Senhor disse isso para Marta? Na intimidade, gente. Sabe, lugar de falar de morte, em primeiro lugar, é a mesa da refeição. É no diálogo. Porque não se pode falar da vida eterna sem falar da morte. Outra coisa importante, sabe por que o mundo não gosta que você fale da morte? Porque o que o Apocalipse conclui ali o texto dele? Por que vai ser feliz aqueles que morrem no Senhor? Porque as suas obras vão segui-lo. Atrás de mim vem aquilo que eu fiz. Então é muito mais fácil a gente pensar na morte como um castigo de Deus, como uma coisa inesperada, como algo novo, e achar que, bom, depois Deus vai dar para mim o destino que Ele achar que eu mereço. Você sabia que os estudos mais avançados de teologia afirmam que a pessoa só vai ver Deus, aliás, só vai ver Deus quem for para o céu. Quem for para o inferno não verá Deus. Nem no juízo particular, porque depois que a gente morre, vem o juízo particular. É claro, Deus seria injusto de deixar uma pessoa lá no túmulo ficar esperando não sei quantos anos para esperar acabar o mundo. A igreja não poderia nem ter santo e santa. O juízo particular, como é que se dá o juízo particular? Imediatamente depois da morte, a pessoa é mergulhada na graça da morte. E aí existem 3 possibilidades só. Se essa pessoa está santa, se essa pessoa fez uma opção radical por Deus e não morreu com nenhum pecado mortal e nem venial, essa pessoa imediatamente sobe para o Pai. E aí ela vai ver Deus. Se a pessoa fez uma opção por Deus, mas não conseguiu ficar sem pecados veniais, sem pecados graves até, ou se arrependeu, mas ainda tem as penas do pecado, as consequências do seu pecado, essa pessoa opta por Deus, mas ela não pode estar na presença de Deus. Então, essa pessoa, para poder chegar bem em Deus, é a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você vai entender purgatório hoje. Se é que você não entendia até hoje. Você está sujo de bosta de vaca. Você está lá capinando o terreiro, a vaca sujou você, e daí meia hora você tem um encontro com a sua namorada. Você vai desse jeito para ela? O que você quer fazer? Tomar um banho, pôr uma roupa limpa, entendeu? Pronto. Quando a gente morre, se a gente está caindo uma sujeirama do pecado, eu vou querer chegar diante de Deus sujo? Sabendo que Deus é limpinho, cheirosinho, me esperando? Eu vou querer tomar um banho, não é isso? Pois purgatório é uma opção de quem vai para o céu, que quer chegar no céu cheirosinho, de barba feita, com os pelos da orelha cortados, sem aqueles ranhos dançando no nariz, sem remela, entendeu? Sem caspa, sem seborreia, sem chulé. Agora, tem certas pessoas que vai precisar passar uns 600 anos no purgatório, porque só na unha do pé daquele elemento, isso leva muitos anos.
Purgatório é o tempo de purgar. Por isso que não é purgatório, senão seria lugar de pulgas. É purgar, é purificar, é limpar. Então eu quero tomar um banho, porque eu quero cheirosinho no céu. Por isso não interessa quanto tempo passa. Agora, Deus o livre e guarde. Você morreu em comunhão com o demônio, rompido com Deus, é a hora da descarga. Você vai para o tacho. Para sempre. A Bíblia garante e o Catecismo da Igreja afirma, não tem volta, é imediato. É você que se condenou. Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Tem gente que fala, mas o inferno não existe. Porque se Deus é pai, qual é o pai que vai querer mandar o filho para a perdição eterna? Lógica de imbecil. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, Deus seria injusto, como um pai e uma mãe também seriam injustos, se um filho esforça, o outro não esforça coisa nenhuma, e depois os dois receberem a mesma coisa. Que é isso? Aí era Deus que tinha que ir para o inferno, e como ele não pode ir para lá, é melhor que a gente não vá também. Porque aí, meu filho, nem ele pode ir lá buscar você mais. Jesus já foi. Então a pessoa faz uma opção. O inferno é consequência. O Eclesiastes 11, versículo 3 diz, a árvore, aonde ela cai, ela fica. Olha que passagem linda para a gente entender a morte. A pessoa que em vida procura o céu, ela cai na morte no céu. A pessoa que em vida procura o céu, mas se suja no pecado, ela cai entre o pecado e o céu. Louvado seja Deus, vai para o purgatório. Agora, a pessoa que fez uma opção para o inferno, e aí, tem gente nesse mundo que nasceu para criar inferno para os outros. Sujeito que nasceu só para atazanar a vida da gente. Que isso? Parece que tem prazer em ver a desgraça do outro, prazer em ver o sofrimento do outro, prazer em ver a dor do outro. Dá uma olhada perto da sua vida para ver se você não está criando inferno. Tem gente que tem o dom de criar inferno com a língua. A língua da pessoa é uma língua infernal, que diminui, que machuca, que oprime, que ofende. A pessoa já levou tanta cabeçada na vida e não aprende. A história do sujeito estava andando, de repente ele levou uma tijolada no peito. E ele ficou olhando para trás para ver quem que jogou. E não achou. Sim, senhor. É besta. Pois nós fazemos assim, a vida nos dá paulada. E a gente fica olhando para trás, meu Deus, por que será que eu sofro desde criança? Por que isso me aconteceu? Por que a professora não gostava de mim? Professor não gostava de você porque você era chato desde criança. Você parece que nasceu com o dom de atazanar. Gente, você está na hora, você já venceu o prazo. Aonde a árvore cai, ela fica. Então, Jesus não escondia a morte. Jesus dialogava sobre a morte. Ainda mais transformava a situação de morte em vida. Mas, gente, esse é um processo que sem o mergulho na graça de Deus é absolutamente impossível. Enquanto nós não saímos das mentiras que o pecado criou para nós, enquanto nós não saímos das mentiras que de modo especial essas doutrinas reencarnacionistas vem colocando na cabeça das pessoas, inventando uma falsa saída para a morte. Meu irmão, minha irmã, nós teremos um encontro com a morte dos outros e nossa, e esse encontro ou nos torna melhores ou nos torna piores. Agora, que é uma coisa muito importante, o mundo julga pelas aparências. Evangelho de hoje à tarde, na missa de hoje. Deus não.
Eu já contei essa história, vou contar de novo, ela é muito boa. Morreu um padre muito bacana, Padre Léo, padre bacana. Morreu o Padre Léo. Naquele mesmo dia, morreu o seu José. Os dois chegaram no céu quase na mesma hora. Graças a Deus, já estou pondo eu no céu. Chegaram no céu quase na mesma hora. Quando São Pedro viu aqueles dois senhores na recepção, tem uma salinha muito bonita, com ar-condicionado, de vez em quando faz uma xiringada de água assim para refrescar, aquelas nuvens, sabe aquelas poltronas que parecem aquelas nuvens assim? A minha é azul, sentadinha lá assim, né? Também tem cor de rosa, que é Deus, tem o gosto de menino também, né? Amarelinha. Não vê que de vez em quando você olha assim, você está com cor de rosa o céu? É aquele dia que Deus está mais sereno, mais tranquilo, deixa Nossa Senhora dar umas pintadas lá, aí fica mais cor de rosa. Mas o problema é que Nossa Senhora adora azul também, fazer o quê? Então estava naquelas poltronas. Quando São Pedro viu os dois, e São Pedro olhou e falou, mas não é possível! Quem que eu estou vendo aqui? Eu não acredito. Mas eu sou seu fã! Querido! Vem pra cá, senhor José! Padre Léo achou que era para ele aquela festa. Aí veio o seu José, São Pedro, mas eu estou muito feliz. Olha, muito bem-vindo, que alegria. E já bateu o sininho. Por favor, chama os anjos, os arcanjos, os malandros, venha todos para cá. Aí já veio aquela coluna de anjos, tudo voando assim. Quem voa lento. Olha quem que chegou! Olha quem que está aqui! Vem cá, vem cá! José, José, José! Ô José, cadê você? Lá vem aqui, para te ver! Os anjos cantando. Aí o José, feliz. São Pedro já falou para o anjo-chefe, por favor, suíte número 2. Aí aqueles anjos pegaram o seu José, foi no ar assim, troninho, e eles cantando, e o seu José só fazendo tchau. O Padre Léo ficou lá. Entrou, a suíte era uma beleza. Aquelas luzes em neon, aqueles colchão de 3 andares, enorme, king, colchãozão, ar-condicionado, uma maravilha, tela plana. Frigobar não tem lá não. Lá no céu não precisa de frigobar, porque lá nada estraga, minha filha. Então, para que vai ter frigobar? Aquele lugar maravilhoso. E São Pedro ficou tão entusiasmado com a chegada do seu José, que esqueceu o Padre Léo. Com as 2 horas o Padre Léo ali, o Padre Léo meio nervoso, né? Meio agitado, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava no relógio, nada. Por fim o Padre Léo não aguentou, foi lá. Falou, São Pedro, Padre Léo, nossa, o senhor na televisão, o senhor era mais moço, diferente. Ah, que bom, olha, bem-vindo, viu? Estava na hora já, não é? Muito bem. Bateu o sinete, veio 2 anjos, um já mais, a asa meio quebrada. Pois não. Leva o Padre Léo para o pavilhão 19. Pavilhão? Pavilhão 19? Sim, pavilhão 19. Beliche 622. Parte de cima. Aí foi o Padre Léo, com a trouxinha dele. Sorte que nunca foi acostumado a levar muita coisa mesmo. Chegou lá, tinha um armarinho assim, aquele pavilhão, aquele era enorme, aquele corredor, as beliches de um lado do outro, aquilo, imagina, tinha mais de 800 beliches lá. Chegou na 622, tinha um armarinho assim para guardar as coisas, não precisa chave lá, porque ninguém rouba mesmo, no céu tem essa vantagem. O preguinho para colocar a auréola, essas coisas básicas, né, da vida eterna.
chinelinha azul para combinar. O meu era jeans, uma bonita assim. O Padre Léo não conseguiu dormir. Que tanta gente, quando chegou na hora que tocou a campainha para dormir, é uma harpa, toca a harpa, todos recolhem as armas, tudo, né, para dormir. Ele não dormiu. Aí levantou de noite andando, passou em frente à suíte. Nossa Senhora. Tinha ainda uns 15 anjinhos lá tomando conta do sono do Sr. José. O Sr. José dormindo esparramado. Aí o Padre Léo pensou, vai ver que houve problema de ficha. Eu estou achando que esse lugar é para mim. Ala VIP, very important person. Aí, ó. Eu estava na ala gripe. Aí voltou, acabou o resto da manhã. Dormiu, amanheceu. Padre Léo veio em São Pedro. São Pedro, queria falar com o senhor. Pois não, meu filho, pois não, tudo bem. Não, eu estou até muito satisfeito aqui no céu. Achei que eu ia ainda ficar uns 800 anos no purgatório, já cheguei aqui. Mas ô, São Pedro, a gente sabe que há confusão, isso aí lá na Canção Nova também tinha problema de caravana, falava que vinha não vinha. Será que não houve troca de crachá? São Pedro falou, o que é crachá, filho? Crachá é aquele negocinho que você pendura o nome da pessoa aqui assim. Não, aqui nós não tem esse negócio de crachá, não, aqui nós já sabemos o nome da pessoa que está gravado no coração da pessoa, a gente bateu os olhos, a gente já sabe. Não, São Pedro, eu estou falando, porque olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor, não estou reclamando, não, meu Deus do livro, guarde Nossa Senhora que me potente, eu não quero, ainda mais aqui, eu não quero reclamar de jeito de maneira. Eu sempre pedi que se tivesse uma beiradinha de nada, uma dispensazinha no céu para mim, eu já estava satisfeito. Mas será que não houve engano, não? Mas por que, filho? É porque eu cheguei aqui na hora do Sr. José, e o Sr. José foi para uma suíte. Ah, sim, a suíte 2, foi reservado pelo pai para ele. Pois é, eu estou lá no dormitório, no pavilhão, né? O senhor sabe, a gente é padre, a gente não está acostumado a dormir com mais gente no quarto. E eu estou achando difícil, tem uma arma gorda lá do lado da minha, ela ronca a noite inteira. Na frente de mim tem uma alminha assim, muito magrinha, ela está com difruço. Essa noite ela ficou fungando a noite toda. Nossa Senhora, tem uma outra arma lá meio penada, ela fica andando para um lado e para o outro. Eu não estou me adaptando. Será que não houve troca? Eu falei, não houve troca, não. Mas, São Pedro, o senhor me desculpe falar, não sei se o senhor notou aqui nessa coleirinha, eu sou padre. E eu ouvi falar que esse seu José era motorista de ônibus. Sim, motorista de ônibus. Mas o senhor vai me perdoar, não há uma injustiça aí não. Senão, filho, aqui no céu não tem justiça. Acontece que está lá no Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que quando a pessoa morre no Senhor, as suas obras as seguem. E foi o que aconteceu. Você foi um bom padre, mas você já foi recompensado. Cada vez que aquele povo aplaudia você lá na Canção Nova, é 3 dias de céu a menos para você, que você já estava Não aplauda agora! Ó. Você já estava na recompensa. Você já teve muita recompensa. Veja bem, o Nosso Senhor foi carinhosíssimo com você. Você não teve sogra. Quantas outras coisas você não precisou ter na vida? Agora, meu filho, quantas e quantas vezes o senhor Padre Léo fazia as missas, celebrava a Eucaristia, fazia o sermão, o povo está tudo dormindo. Gente andando para um lado, para o outro, conversando, chorando. Agora, o senhor José é impressionante. O senhor José, cada vez que ele levava grupo para Canção Nova, tanto na ida como na volta, cada curva que ele fazia, a velharada estava rezando o tempo todo. E você? Que lugar você acha que você vai receber lá no céu? As obras seguem. Sabe, gente, nós que vivemos, tema da missa de hoje, nós que vivemos na hipocrisia do mundo, aonde o mundo trata as pessoas, os títulos, e a gente acaba acreditando nisso. A morte nos torna iguais. O enterro pode ser diferente. O caixão pode ser diferente. Então a pessoa morre para aquele túmulo enorme, aquela coisa monstruosa. Que pessoa importante, faz homenagem. Morreu! Igualzinho a mim, igualzinho a você.
A morte acaba nos encontrando a todos e a cada um absolutamente iguais. Tem velório diferente, tem túmulo diferente, tem até a missa diferente, mas a morte é a mesma. A morte, sabe por que muitas pessoas não gostam de falar na morte? Porque a morte olha para você e para mim e diz: nós somos iguais. A morte olha para você e para mim como amiga, e ela é amiga, por isso eu convidava você a se reconciliar com ela. Ela olha para mim e para você e diz: Léo, tira a máscara, cara. Deixa de ser besta. Você fica todo feliz porque as pessoas dizem que gostam de você. Tira a máscara. Para de fingir. Para de fingir que está vivendo. Léo, cria céu. Cria céu para as pessoas. Isso que ele fala para o Léo, fala para você, eu não sei o nome de cada um aí. Cria céu para as pessoas. Para de fazer inferno. Para de infernizar a vida do outro. Você só tem essa vida para deixar rastros. A gente deixa rastro. Está escrito aí. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. As suas obras seguem você. Que rastro você está deixando? Quantos de nós, pelo olhar, pela voz, pela boca, pelo que nós fazemos, pelo que nós deixamos de fazer, nós estamos deixando rastro de inferno para as pessoas. A morte diz para você: crie rastros de céu. Você quer ir para o céu? Crie céu. Você quer ir para o céu? Faça com que as... eu queria ir para o céu, ser quase igual um santo. Louvado seja Deus. Essa devia ser a grande aspiração de cada um de nós. Mas faça com que as pessoas aspirem à sua presença, porque sabe, olha, a hora que fulano chegar, pode ter certeza, se aqui tiver todo mundo na tristeza, vai estar todo mundo da alegria. Se tiver brigando, ele vai chegar, vai trazer uma palavra de paz. Se tiver uma pessoa angustiada, ele vai trazer uma palavra de estímulo. Se tiver uma pessoa deprimida, ele vai levantar essa pessoa. Mas também, se tiver uma pessoa no erro, ele vai corrigir essa pessoa. Isso é pai, isso é mãe. Se tiver uma ovelha desgarrada, ele vai atrás dessa ovelha e vai trazer essa ovelha. Meu irmão, minha irmã, para isso você precisa se humanizar. Eu queria convidar você a não fugir mais da morte. Eu queria convidar você a não delegar mais a morte para ninguém. Nós precisamos criar rituais. Hoje as pessoas estão tomando remédio para não sentir a morte. Calmante. Fulano morreu, perdeu o filho, tem que dar um remédio para a pessoa. Que remédio o quê? Mãe, chore. Um dia chegou na minha casa o Luiz, a Rosane lá de São João Batista, com as duas meninas, porque ela veio pedir para eu dar uma bênção no marido, para rezar, porque ele estava sofrendo muito a morte do filho, o Júnior, um menino de 19 anos, tinha sido meu aluno, que tinha morrido num acidente. E eu disse: você queria pedir o que para mim, Rosane? Eu tinha certeza que nós vinhamos aqui, o senhor ia fazer uma oração para nós, para a gente não sofrer tanto. O senhor não posso fazer essa oração. Eu não vou dar essa bênção para vocês. Vocês têm que sofrer. Porque para aí, é um pai que perdeu o único filho. Tem 3 filhas, 2 filhas e um filho. E perdeu o filho. Mesma coisa se perdesse uma filha. Um menino de 19 anos, que morre de uma forma abestalhada, num acidente de automóvel. E não vai querer que esse pai, e aí vai querer que o padre vai lá, põe a mão na cabeça dele, Senhor, tira essa dor desse pai. Deus não pode me atender numa oração dessa. Vocês lembram do filme do Mel Gibson? Aquela cena maravilhosa, quando cai uma gota de lágrima do céu? O pai chorou, gente. Na morte de Jesus, o pai, mesmo sabendo que ia ressuscitar Jesus, o pai chorou. Houve trevas em toda a terra. A natureza chorou. Observem na Bíblia uma coisa fabulosa. O dia do nascimento de Jesus, a Bíblia mostra a natureza toda se alegrando. A lua, as estrelas, as aves, os animais, as flores, toda a natureza se alegrou. Na morte de Jesus, toda a natureza se entristeceu. Toda. Também os animais. Eu agora lá em casa tive que transferir 2 cachorrinhos do nosso recanto, porque eles iam morrer.
O Pitico, o cachorrinho da Ju, ele ia morrer. Eu levava ele lá para o meu quarto, ele passava por trás assim de mim, ele vinha aqui na porta, ficava olhando na direção da casa do quarto da Ju, baixava a cabeça assim, ó. Ia morrer. Levei em veterinário, comida de primeira, de tristeza. Cachorrinho sofre, a natureza sofre. O ser humano tem que sofrer. Gente, uma vaca, e me lembro isso quando era pequena, essa cena não sai da minha cabeça. Quando a vaca perde o bezerro, pequenininho, novinho, a vaca seca o leite. Então o que o papai fazia quando morria um bezerro? Tirava o couro do bezerrinho que morreu, com muito cuidado, pegava a vaca, punha para comer lá num canzil, assim, com o pau amarrado aqui na cabeça, para não olhar para trás, punha outro bezerro para mamar, e colocava em cima do bezerro que estava mamando, o couro do bezerrinho. E a mãe sentia o cheiro do filho no couro. Aliás, às vezes não precisava colocar nem no bezerro. Bastaria pegar um balaio, colocar de bruços e colocar o couro em cima. Ela sentia o cheiro, se você não tiver outro bezerro para botar, pode fazer com balaio. Ela sente o cheiro do couro do filho, naquele couro do balaio. E aí a mão do homem vai lá, passa uma água, limpa as tetas da vaca e tira o leite. Vaca. Eu já vi cabrita chorando pela morte de um cabritinho. Cachorrinho chorando pela morte do cachorrinho. De gente. A natureza sofre. As plantas sofrem com a morte. Não só porque quando chega na morte, não sei aonde que tiraram essa ideia de cortar a flor para dar para defunto. Eu não levei uma flor para a Juscelia. Eu fiz um jardim para ela, ainda pus uma estátua dela no meio do jardim lá em casa. Eu vou cortar a flor? Agora porque ela morreu, eu vou matar a natureza também? O dia que eu morrer, por misericórdia de Deus, não me mande uma coroa de flores. Se eu tiver alguma consideração no seu coração, planta nem que seja um pezinho de margarida lá na sua casa para pensar em mim. Eu quero vida, não quero morte. Então nós não podemos querer apagar. Não, eu não quero sentir com a morte. Eu não quero nem ver o defunto. Leva as crianças. As crianças precisam ver o avô que morreu. A criança precisa ver a avó que morreu. A criança precisa ver o pai. Deus o livre. Ninguém quer que o pai morra. Mas se ele morreu, você não vai ressuscitá-lo. Agora não tem o direito você de matar também essa criança. De criar uma criança revoltada. De criar uma criança contaminada pelo demônio. Porque nós lemos na palavra: Jesus nos libertou do medo da morte, porque o medo da morte nos torna escravos do demônio. Ninguém quer a morte do marido, ou da mulher, ou de um filho. Deus o livre e guarde. A lei natural da vida não é pai e mãe enterrar filho. É uma dor terrível. O coração de uma mãe que perde um filho, de um pai que perde um filho jovem, uma criança. Gente, o coração de Deus está lanceado, está estraçalhado, está arrebentado. Vocês imaginam quando a gente entra num hospital, por exemplo, que atende crianças com câncer. Câncer é uma doença medonha. Mas eu disse no dia da consagração lá em Betânia, dos meus consagrados. Eu disse para eles, uma profecia: consagrado de Betânia morre de câncer. É duro e tem que oferecer o seu câncer como salvação para os outros. Se você não quer uma morte dessa, então vá viver a sua vida. Vá viver no comodismo. Mas a morte dos nossos queridos tem que nos ajudar a viver. Então eu olho para aquela pessoa que morreu serenamente. Eu não tenho mágoa, eu não tenho trauma nenhuma. Aqui vou dar um exemplo. Eu moro em Santa Catarina, que fica quase 1000 quilômetros daqui. Papai e mamãe moravam aqui. Mamãe ainda mora. Aqui a 40, 50 quilômetros aqui da Canção Nova. Eu venho à Canção Nova todos os meses, no mínimo uma vez. Nesses anos todos, eu fui 2 vezes nesse intervalo visitar papai e mamãe. E não tem peso de consciência. Por quê? Porque o nosso amor não é físico. Eles estão dentro de mim. Agora, se eu tivesse peso na consciência, por que eu não fui ver papai? Agora eu estaria desesperado. Agora eu teria que ir lá não sei aonde, para ver se achava um imbecil lá para me enganar com uma carta lá. Mandou uma carta aqui, e acreditar que dei carta mesmo do além. Nunca em vida mandou uma carta, depois de morto fica mandando carta. Por meio do tacho, deixar de ser bobo, enganar a gente. Mas eu gosto, porque trouxa nasceu é para sofrer e tem que sofrer mesmo. Então, consciência tranquila, saboreie essa pessoa.
Você não pode ficar com a pessoa o dia inteiro. Você pode ficar 1 hora, fique 1 hora. Pode ficar um dia, fique um dia. Pode ficar 1 minuto, fique 1 minuto. Mas fique intenso com essa pessoa. Cultive os seus relacionamentos. Pense no seu filho, na sua filha. Pense no seu pai, na sua mãe. Você vai perdê-lo. Aliás, eu queria que você fizesse um exercício comigo. Pense numa pessoa que você ama muito, que ficou lá na sua terra. Pense. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, marido, mulher, namorado, namorada, filho, filha. O que você gostaria de falar para essa pessoa hoje, sabendo que nunca mais você vai vê-la? Fale. E se vê-la, fale. Porque pode ser a última vez. Pode ser a última vez que você está sentado aí ao lado dessa pessoa. O que você queria falar para essa pessoa? Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, nessas horas, a morte nos ensina que na vida só presta o que sobra em Deus. O resto não vale mais nada. Aquilo que um dia eu vivi com o papai, bença, pai. A laranja que o papai descascou para mim com o canivete dele, que só ele sabia fazer daquele jeito. Nunca mais. Acabou. Ninguém no mundo, nem se eu ganhasse todos os canivetes e todas as laranjas do mundo. O carinho de você olhar para sua mãe no olho e dizer: eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Eu te amo, meu filho. Ô, meu filho, sai dessa. Você não está certo isso que você está vivendo, não. Você está indo para o inferno, meu filho. E eu tenho dó no meu coração, sabe por quê? Alguns dos senhores e das senhoras sabem que eu estou falando a verdade. Alguns de vocês, da família de vocês, estão indo para o inferno. E já faz tempo. E pior, alguns irão para o inferno, por omissão sua. Sabe, porque você prefere ficar com aquela amizadezinha falsa. Não, eu não vou falar a verdade, eu não vou ofender. Meus filhos em Betânia sabem disso, que ontem de tarde aqui em Lorena ainda escutei um filho falando: ô pai, mas não dá de falar isso mais ameno, não? Não dá. Com a condenação de uma pessoa você não pode brincar. Se você sabe que uma pessoa está indo para o inferno, você não pode brincar. Qual é pai, qual é mãe que vendo que o filho está correndo e vai cair ali num lago cheio de fogo, cheio de enxofre, vai dizer: ô querido, você não acha melhor você não ir? Nada, joga o laço. Tem alguns que precisam jogar o laço. Amar é duro. Gente, é preciso perder uma amizade, se for preciso, para a pessoa ganhar a vida eterna. Perca os seus amigos, mas perca para Deus. Perca. Vale a pena você perder amizades, se for para levar uma pessoa para o céu. Vale a pena você perder até esse relacionamento falso que você tem. A morte vai se encarregar disso. Ah, mas eu não queria ficar longe dessa pessoa. Então não queira ficar longe dessa pessoa pelo resto da eternidade. Salve esta pessoa enquanto é tempo. Oh, meu irmão, não foi o que o pai fez? O pai não teve a humildade de ficar longe do filho. Vocês acham que o pai não ficou com saudade de Jesus? Vocês acham que o pai não ardeu o coração dele quando ele viu o filho dele amado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, pelado, humilhado, ferido, machucado na cruz? O pai sofreu muito. O Papa João Paulo fala muito sobre isso, o sofrimento do pai. E por que o pai sofreu? Para nos salvar, para que a gente não fosse para o inferno. Então, era um sofrimento que valia a pena. Ô pai, ô mãe, marido, mulher, salve os seus queridos e as suas queridas enquanto é tempo. Agora pense naquela outra pessoa. No primeiro momento eu convidei você a pensar numa pessoa que você ama muito. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, marido, mulher. Agora eu queria que você pensasse numa pessoa que você ama, ou talvez que você nem ame muito, porque essa pessoa está vivendo no pecado. Essa pessoa está vivendo no erro. Essa pessoa está vivendo no adultério. O namoro dessa pessoa é pecaminoso. O jeito que essa pessoa ganha dinheiro é pecaminoso. O jeito dessa pessoa se vestir é pecaminoso.
As conversas dessa pessoa são conversas pecaminosas. As amizades dessas pessoas são amizades pecaminosas. O jeito de comer dessa pessoa é um jeito de comer pecaminoso. Pense agora nessa pessoa. E o que eu preciso fazer para tirar essa pessoa do inferno? Felizes os que morrem no Senhor. Sim, felizes os que morrem no Senhor, pois as obras dessa pessoa vai segui-la, vão segui-las, vão seguir-me, vão segui-los, vão seguir-nos, elas virão atrás de nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesse dia de oração, em que nós suplicamos a sua piedade, o seu amor, e de modo especial o seu amparo. Nesse dia em que nós mergulhamos o nosso coração no coração de Maria para pedir, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Nós queremos pedir a grande graça agora, Senhor, de que a experiência da morte dos nossos queridos, da perda dos nossos amados, ajude-nos a amar mais, a amar melhor. Pai Santo, lá em Betânia, na casa de Lázaro, Jesus lembrou para Marta aquela conversa que eles tiveram, que nós não sabemos quando foi. E nós não sabemos quando foi pela delicadeza de Jesus. Jesus nunca quis tornar essa conversa pública. Assim também Jesus quer ter um encontro agora na intimidade com cada um. Quando foi que Jesus falou para Marta, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Falou no momento de intimidade. Só entre eles, aquela família. Agora, na Betânia que é o seu coração, nesse momento, fale com a intimidade para Jesus. E peça para Ele, segura-me, Senhor. Ampara-me, Senhor. Senhor, põe sobre mim sua mão amorosa. O Senhor chorou lá em Betânia. Jesus, ajuda-me a aprender a chorar. Ensina-me a chorar. Mas a chorar na sua presença, feito o profeta Jeremias. Ajuda-me a chorar, mas não aquele choro de revolta, de fingimento, não aquele choro manhoso, não aquele choro de insegurança, mas o choro de arrependimento. Eu quero viver uma vida nova. Cuida de mim agora, Deus. Apresente ao Senhor por fim. Você que tem o coração machucado ainda pelos traumas da morte. Você perdeu uma pessoa querida. Pense naquela pessoa amada que você perdeu. Como foi difícil aquele velório. Como foi dolorido levar aquela pessoa para o túmulo. Como você ainda não conseguiu assimilar essa morte. E peça, Pai, segura-me no colo agora. Põe a mão assim no seu coração e peça, Pai, passa no meu coração o bálsamo do Espírito. Cura essa ferida, Pai, que está dolorida ainda. Está doendo tanto, Pai. Eu não queria perder essa pessoa. Eu precisava tanto dessa pessoa ainda. Tinha tanta coisa para a gente fazer junto ainda, meu Deus. Tantas casas para serem construídas. Tantas flores para serem plantadas. Tantas praias para serem caminhadas. Tanto luar para ser contemplado. Tanta música para ser ouvida. Tanto camarão para ser comido. Tanto perfume para ser cheirado. Pai, parece que tudo foi tão rápido. Não deu tempo de falar tudo que eu queria falar.
Não deu tempo de falar tudo que eu precisava falar. Não deu tempo de ouvir o que eu precisava ouvir. Não deu tempo de olhar o que eu precisava olhar. Pai, cura meu coração, Pai. O Senhor sabe que está sangrando ainda. Pai, faz que nem o pai do Padre Jonas. Aperta esse carnegão que ainda está aqui dentro. Porque eu ainda não consegui assimilar a morte do papai, de mamãe, de meu filho, de minha filha, de meu marido, de minha mulher. Tanta coisa eu precisava fazer. Tantas laranjas para serem chupadas. E agora essa pessoa se foi. E o que restou? Restou a certeza de que aquilo que a gente guarda no coração de Deus, a gente não perde jamais. Aqueles que nós guardamos no coração de Deus, nós não perdemos jamais. Então, termine sua oração abrindo sua mão assim suavemente e diga para Deus: eu te entrego agora, meu Deus. Te entrego, papai. Vai dizendo às pessoas que você precisa entregar, que já foram. Te entrego a Ju, te entrego o Sueco, te entrego o vô, a avó, te entrego o vovô, o tio Dite, o tio Nofre, te entrego o Afrânio, te entrego a Dona Marlis, te entrego o Trigueiro, te entrego o Dodô. E quero te entregar e agradecer. Obrigado. Obrigado pelos anos que eu vivi com essa pessoa. Obrigado pelo seu sorriso. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo bem que essa pessoa fez em minha vida. Muito obrigado, Deus. Obrigado especialmente porque hoje o Senhor está me pegando no colo, está me segurando. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.